Olá, como estão vocês? Bom, aquele que venceu, né? O tema que venceu a enquete, né? Foi o tema doenças transmitidas por alimentos. Hoje, então, vamos começar essa nova temática. Claro que antes de falarmos dos micro-organismos em si, ou dos parasitas, ou das causas, né, de doenças transmitidas por alimentos, a gente precisa relembrar alguns conceitos a respeito disso. Então, a primeira coisa, obviamente, é o próprio conceito de doença transmitida por alimento. Vamos utilizar o termo, né, doenças transmitidas por alimento, a sigla DTA, que é aquela que é utilizada pelo Ministério da Saúde. Mas vocês podem ver na literatura ou em outras formas de divulgação do assunto, outras maneiras de se referir a essas doenças, né? Doenças de origem alimentar, enfermidades de origem alimentar, né? Doenças veiculadas por alimentos e água, que a gente também vai ver que a água também está relacionada com a transmissão dessas doenças, não é mesmo? Então, segundo o Ministério da Saúde, a doença transmitida por alimentos são essas síndromes, né, geralmente relacionadas a esses sintomas gastrointestinais, desde anorexia, náusea, vômito e ou diarreia, podendo ou não ter febre, relacionado o quê? À ingestão de alimentos ou água contaminados. Daqui a pouco a gente vai ver que contaminantes são esses. Claro que também, gente, você já deve ter ouvido falar, que existem outros sintomas que não estão relacionados diretamente ao sistema gastrointestinal. Então, a gente pode ter os rins afetados, o fígado, o sistema nervoso central, até o sistema reprodutivo, dependendo do micro-organismo, né? As situações aí que podem ocorrer, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que lembrar o quê? Que essas doenças estão relacionadas com a gestão de alimentos ou água contaminados, tá? E que contaminantes seriam esses então? Nós temos aí os contaminantes, né, os chamados até perigos, né, que a gente pode se expor ao consumir alimentos e água contaminados. Então, a gente tem aqueles que são de origem biológica, química ou física. Então, teríamos aí como exemplo as bactérias, os vírus, os parasitas, toxinas, que podem ser de origem microbiológica, príons, né? Agrotóxicos, substâncias químicas e metais pesados, né? São alguns contaminantes que estamos expostos. Aí, no caso de perigo físico, né? Contaminantes físicos que podem até carrear, né? Alguns tipos de contaminantes biológicos, a gente pode ter o cabelo, né, gente? Pedaços de unha, pedaço de metal, vidro, né? Mas a gente vai falar mais nos aspectos das doenças mesmo transmitidas por alimentos e vamos tentar ao longo dos próximos vídeos conversar um pouco sobre todos esses agentes etiológicos, inclusive tentar falar um pouco também sobre os contaminantes químicos, tá? Mas ao longo dos primeiros vídeos a gente primeiro vai se referir aos micro-organismos, principalmente as bactérias, que a gente vai ver que são as maiores causas, né? São os maiores causadores aí de doenças transmitidas por alimentos. Então, por falar em causas, né, a gente, com os dados que temos aqui do Ministério da Saúde até 2018, né, de 2009 a 2018, né, foram 2.431 surtos nesse período. Lembrando, gente, que o Brasil ele tem um problema aí de subnotificação desses dados, tá? Então, esses dados são aqueles que chegaram oficialmente e conseguiram ser detectados por análises laboratoriais quais foram os agentes etiológicos que causaram esses surtos, tá certo? Então, a gente pode ver aqui, né, no gráfico, né, Escherichia coli aí no ano, nesse período, né, de 2009 a 2018, sendo o principal micro-organismo, né, que é uma bactéria, causando essas doenças transmitidas por alimentos. Em segundo lugar, salmonella, Staphylococcus aureus, coliformes, aí a gente tem, né, os coliformes, né, que se desenvolvem a 35, 45 graus, acredito que eles englobaram numa estatística só. Depois vindo vírus, como o norovírus, rotavírus, aí novamente as bactérias Shigella,
Bacillus cereus, Clostridium perfringens e novamente um vírus aí no caso da hepatite A, todos relacionados ao que? A ingestão de alimentos ou água contaminados por esses agentes, viu? E aí, dentro da estatística, pelo menos de 2018, que é o que eu encontrei mais recente, nós observamos o quê? 503 surtos naquele ano. Todo mundo lembra, gente, o que é surto, né? E dentro desses surtos, né, foram 6.803 pessoas doentes, sendo que dessas 731 chegaram a ser hospitalizadas e infelizmente, né, 9 vieram a óbito, né? Muita gente às vezes não sabe que ficou doente, veio a óbito por conta de uma doença como essa. Então, aquilo que a gente sempre conversou desde o primeiro vídeo, a importância, né, da higiene durante a manipulação e o processamento dos alimentos. Na verdade, né, estamos aqui justamente por conta disso. E por isso iniciamos falando o quê? Daqueles parâmetros de multiplicação, né, sejam inerentes ao alimentos intrínsecos, o externo como os extrínsecos, né, essas relações com a higiene e com o processamento para justamente evitar situações como essa, para que as pessoas não fiquem doentes e infelizmente chegando a óbito, né? E ainda, uma coisa que muita gente não observa é que a quantidade maior de casos ainda continua sendo nas residências, com 179 surtos, certo? Isso só no ano de 2018. E por que eles estão dizendo ainda? Porque nos últimos, se a gente fizer um retrospecto aí, a gente vai perceber que o principal local onde ocorrem as doenças transmitidas por alimentos, e isso daquilo que está estatisticamente ou oficialmente registrado, tá, gente? Então, são nas residências. Então, a falta de cuidado que a gente tem em casa pode acarretar todo esse prejuízo, né? A nossa saúde, até mesmo econômico, se a gente for pensar também nos estabelecimentos que deixam, né, de ter aí os seus clientes. Então, tudo isso que a gente vem estudando, que a gente vem falando, toda essa proposta, até do nosso grupo de estudo, é justamente isso, para que a gente mantenha as pessoas saudáveis, justamente para evitar as doenças transmitidas por alimentos, né? E aí, quais seriam, né, as formas desses contaminantes chegarem até os alimentos? Então, essa figura simples, né, mostrando as mãos, né, que podem estar sujas, né? Sujas, quando a gente fala, gente, não é aquela sujeira visível, né? O termo aqui que ele está usando é justamente quando a gente não faz a higienização adequada das mãos e os micro-organismos que estão ali presentes podem contaminar os alimentos. Por exemplo, quando se sai do banheiro, quando se pega em dinheiro, né? Então a gente pode contaminar os alimentos dessa maneira. Os insetos, moscas, baratas, formigas, mas a gente também pode extrapolar para animais maiores, presença de cães e gatos, né, nos locais de manipulação de alimentos. Então, às vezes em casa a gente não se toca, né? Deixa o gato subir no balcão, acha que bonitinho, que gracinha. Não, gente, a gente tem que amar os animais, mas na hora de preparar os alimentos, não, né? A própria água, que pode ser a água que vai ser ingerida, ou a água que vai ser utilizada para preparar os alimentos, ou a água que é utilizada para higienização, seja do ambiente, dos utensílios ou do próprio alimento, né? Por isso, lembrando da questão da falta, né, de higiene, e essa higiene a gente pode estar falando durante a manipulação, acondicionamento desses alimentos, higienização, então tudo isso, né? Aí os equipamentos, os utensílios, tudo que pode entrar em contato com os alimentos de forma direta ou indireta, levando esses contaminantes. A gente está falando muito mais dos aspectos dos micro-organismos, que são as principais causas de doenças transmitidas por alimentos, mas se a gente for falar, por exemplo, de contaminantes químicos, né, eles também podem chegar através dos próprios alimentos ou algum contaminante químico que veio na água, chegando a se acumular aí na cadeia produtiva e chegando até o alimento que a gente consome em casa, tá? Depois, num outro momento, a gente vai conversar especificamente sobre esses contaminantes químicos, né? Mas daqui por diante a gente vai dar mais ênfase mesmo aos micro-organismos. E esses micro-organismos, além, né,
de estarem aí num ambiente ou estarem nos equipamentos, nos utensílios, mas uma das principais formas deles, vamos dizer assim, chegarem até os alimentos é justamente pelo contato, pela nossa manipulação, que a gente vai ter micro-organismos nos cabelos, né? Por isso que eu falei lá do perigo físico, né? Que além de você encontrar o cabelo em si, ele além de tudo, é uma fonte de contaminação. A gente vai albergar esses micro-organismos no nariz, na boca, garganta, né? A maioria da população tem esses estáfilos aí na garganta, então por isso que não se pode ficar conversando quando você manipula os alimentos. Se você tiver ferimentos na mão também, né? Já ia falar da mão aí como uma fonte principal, porque é o que entra em contato com os alimentos, principalmente se, né, tiverem contaminadas por fezes, né, ou teve em contato com outra superfície que esteja contaminada, né? E quando a gente fala de fezes, lembra logo desses micro-organismos patogênicos que estão aí, né? Muitas pessoas albergam a salmonela, são portadoras de salmonelas e aí não tomando os devidos cuidados de higiene pode contaminar os alimentos que estiver manipulando. Os coliformes, né? Alguns, né, estão nos nossos intestinos, então a gente pode contaminar também os parasitas, alguns deles, né, como os ovos aí de tênia, pode chegar a contaminar os alimentos, mesmo de origem vegetal, não é, minha gente? Porque muita gente confunde, depois num outro momento a gente fala dos parasitas, né, e não vamos confundir mais o complexo, né, teníase cercose, né, diferença de ovo, larva e verme adulto, não é mesmo? Então, só lembrando desse aspecto que as mãos, né, vamos dizer assim, né, manipulando os alimentos, é que vão ser aí uma causa bastante comum de contaminação. Além disso, as roupas, sapatos, né, podem carrear, né, todos esses micro-organismos aí de outros ambientes, né? Se fala muito da questão do coronavírus, chegar em casa e tirar o sapato, isso, gente, era para acontecer bem antes do coronavírus, viu? O hábito de lavar as mãos ao chegar em casa é muito importante, independente de coronavírus ou qualquer outra doença, né? Então esse processo de higiene não é só a gente exigir dos estabelecimentos onde a gente vai consumir, seja na mão de ambulante, seja em restaurante, seja nas padarias, qualquer outro serviço de alimentação, ou das indústrias, quando a gente compra produto processado, a gente tem que passar a observar, ter esses cuidados também no nosso lar, tá? A gente tem que se cuidar sempre. Então, lembrando de todos esses aspectos. Em relação aos tipos, né, de forma bem simples, né, como é que a gente pode caracterizar as formas, né, que ocorrem essas doenças transmitidas por alimentos, principalmente no que se refere aos micro-organismos, nós temos o que? As chamadas infecções, que é quando ingerimos um alimento com aquele micro-organismo vivo e ele, ao se multiplicar, né, nos nossos tecidos, lembre-se que não é só no intestino, né, pode acontecer infecções em outros locais do nosso organismo e aí causar esses sintomas, né, que podem levar até a óbito, né. Já as toxinfecções, o que acontece? Esse micro-organismo ele vai ser ingerido vivo, mas ao se multiplicar ou esporular, ou mesmo, né, ter a sua lise lá no intestino, por exemplo, eles podem liberar toxinas que vão causar danos aí à nossa saúde. Já as intoxicações se referem ao quê? Ao fato daquele micro-organismo que estava ali naquele alimento se multiplicou, produziu essa toxina. Então a gente vai ingerir o quê? A toxina pré-formada no alimento. Não necessariamente aquele micro-organismo nem estará mais viável naquele alimento que vai ser ingerido, mas a sua toxina, que muitas são resistentes ao tratamento térmico, inclusive, né, você pode ingerir, que é o caso aí, por exemplo, da toxina produzida pelo Staphylococcus aureus, né? Então é um micro-organismo que está aí presente, como eu falei, né? Pode estar presente na nossa garganta, no nosso nariz. Ela está presente, né, na nossa microbiota da pele, então por isso que pessoas com cortes nas mãos, com feridas, principalmente se estiverem, né, com aquele aspecto inflamado, até mesmo de infecção, não podem ficar manipulando
alimentos, a importância de cortar as unhas, tudo isso que talvez daqui para frente a gente pode falar com mais calma em outros momentos. Além dessas infecções, toxinfecções, intoxicações, né, o Ministério da Saúde também se refere às chamadas intoxicações não bacterianas, que pode ser causado pelos metais pesados, agrotóxicos, ingestão de fungos silvestres, plantas e animais tóxicos aí, como a gente tem, você já deve ter ouvido falar da ingestão, por exemplo, de baiacu, né, causando sintomas, ingestão de alguns moluscos bivalves também, que podem, né, ter aí as suas toxinas, que a gente, né, pelo contato que eles têm, né, por serem filtradores, né, acabam filtrando as toxinas aí produzidas por algas, mas isso também a gente vai conversar num outro momento. E além de tudo, a gente ainda pode pensar nas toxinas produzidas pelos fungos crescendo, né, em condições aí favoráveis nos alimentos, principalmente aqueles, né, que têm uma atividade de água mais baixa. Lembra que a gente comentou isso quando falou de atividade de água nos fatores intrínsecos. Então ainda tem as micotoxinas, né, que também são toxinas aí produzidas pelos fungos microscópicos, né, e a gente podendo ingerir. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com a manipulação, com o armazenamento dos alimentos, por conta de todos esses agentes etiológicos, todas essas causas que nós temos aí, né, nos quais nós estamos expostos e que podemos ficar doentes. Então, pensando nos futuros profissionais, viu, gente, não é só a questão de agir enquanto estivermos atuando, seja em que estabelecimento for, mas também ter essas atitudes na nossa residência, certo? Então, por hoje a nossa conversa foi só mais essa rápida introdução e espero, né, que encontrá-los na próxima semana, tá? Que a gente já vai começar a falar das infecções, né, causadas aí pelos micro-organismos, tá? Principalmente as bactérias. Então, semana que vem a gente vai começar a falar sobre salmonelas e cada semana a gente vai tentar conversar, né, sobre algum desses agentes etiológicos que causam as doenças transmitidas por alimentos. Lembre-se, gente, que isso aqui é só uma conversa e que vocês devem consultar outras fontes para os estudos de vocês. De qualquer forma, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e novamente, né? Estamos aguardando vocês. Até mais!